Atenção e muita atenção. Continuamos sendo agraciados pelo Espírito Santo de Deus Altíssimo com ótimas revelações de sua palavra. E o intuito, o propósito do Senhor é que sejamos ricamente abençoados. Preparados? Vamos ler então Gênesis 41, a partir do versículo 22. E assim está escrito: Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhes respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Amém. Meus queridos irmãos, estamos em tempos excepcionais, extraordinários, como jamais houve na história, a não ser, provavelmente, com alguma diferença, é lógico, o chamado Grande Dilúvio. E é por isso que essas duas épocas, a época de Noé, da Arca da Salvação, do Dilúvio, tem muito a ver com os nossos dias. Porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos avisou, dizendo: a última, a final, a derradeira geração vai se aproximar em muito com aquela geração de Noé, do dilúvio, da Arca da Salvação. E então precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia Sagrada, que é a única fonte de informação verdadeira. E então, sermos avisados pelo Espírito Santo e, principalmente, sermos preparados por Ele para sabermos como agir, como proceder, o que fazer. Então, é a época em que não podemos confiar nos outros, nos demais, nos grupos e nem na família, os familiares, os parentes. É a época em que cada um individualmente vai tomar a sua decisão. E esta decisão é tão importante que não pode ser de forma alguma misturada com as pessoas ao nosso derredor. Então, Gênesis 41, 22, está escrito: Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Meus irmãos, Deus é tão honesto, tão sincero e tão leal às leis, que Ele nos avisa
por 2 ou 3 vezes. Porque está escrito que uma pessoa só pode ser condenada após o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Então, primeiro ponto, ninguém será condenado injustamente. Atenção, isso é muito importante, porque muitas pessoas, muita gente tem dúvidas, duvidam de Deus. E por estarem envolvidos por este mundo de mentira, de engano, não creem, não acreditam que Deus tem uma palavra e Ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E então muitos ficam pensando, não, Deus é bom, eu vou levar a vida, aí de repente eu me arrependo, peço perdão, e como Deus é bonzinho, Deus vai quebrar o meu galho. As pessoas estão tão acostumadas com esse modus vivendi que acham, que pensam que Deus é dessa forma, dessa maneira. Lê do engano. Terrível engano. Mas, para aqueles que estão lendo e estudando a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai, aos poucos, pelo menos, nos avisando, nos orientando, nos capacitando, nos preparando. E então, o ponto que ele chama a nossa atenção aqui é Gênesis 28, 26. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também, 7 anos. O sonho é um só. Então, nesta época de muita confusão e de muita informação, aliás, desinformação, informações erradas, existe um ponto aqui que o Espírito Santo quer que os irmãos anotem. Existem outras coisas. Precisamos continuar lendo, estudando a Bíblia Sagrada. Mas aqui é um ponto pacífico. Dentre esta confusão e todas estas guerras que estão acontecendo, e existe possibilidade de terremotos, tsunamis, os governantes, os líderes mundiais, vão escolher, vão votar e vão decidir que um homem precisa ser encontrado para colocar paz no mundo. E então este líder vai surgir. Ele já existe, mas está aguardando, esperando o momento adequado, que só Deus sabe e só Deus tem permissão. Então, este homem vai fazer um acordo de paz. Atenção, o ponto é esse. Este homem vai assinar um acordo de paz de 7 anos. Atenção, irmãos. Isto é um sinal, uma evidência. Falam-se muito de arrebatamento, de tribulação, de tantas outras coisas. O sinal do profeta Daniel. As 70 semanas do profeta Daniel, separadas em 69 semanas e em uma semana, a última semana. Então, 7 anos, está escrito, 7 anos. Quando for firmado por este líder, que vai ser eleito pelos governantes mundiais, ele vai firmar um acordo de paz de 7 anos. Atenção! Quando este acordo de paz de 7 anos for firmado, e o mundo todo, o mundo inteirinho, vai ficar sabendo, vai ver provavelmente pela internet, pela televisão, ao vivo, então o relógio de Deus
estará marcando, aliás, iniciará a marcar os últimos 7 anos. Esta é uma profecia que não tem dúvida e não tem como manusear, não tem como disfarçar. Está escrito 7 anos. Então, nós lemos em Gênesis 41, que lá no princípio, no começo, Deus já havia ou já estava sinalizando, avisando ao povo, às nações, a sua misericórdia, a sua compaixão por cada ser humano, para que nenhum se perca, para que quantos for possível sejam salvos. E então, Gênesis 41, 26. Aliás, 25, para entender. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Esta é a mensagem. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. O que é que Deus vai fazer? Deus vai permitir que os governantes do mundo todo, que não querem nada com Deus, que não aceitam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, façam uma eleição e votem e elejam um homem. E este homem vai assinar um tratado de paz por 7 anos. E se manifestará, então, como o Messias prometido, o Salvador do mundo, tentando assumir o lugar único de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atenção! A nação de Israel, que é a guardadora, detentora da palavra de Deus, vai se iludir, se enganar e vai aceitar este homem como o Messias prometido na Bíblia Sagrada. Vão ser iludidos, enganados pela soberba, pela vaidade, por acharem que sabem tudo, que sabem melhor do que Deus, melhor do que o Espírito Santo, que se acham os interpretadores da palavra, são eles que interpretam o que está escrito, são eles que dizem qual é o significado das Escrituras. Mas o irmão, ou a irmã, está sendo avisado. O Espírito Santo está falando com o irmão, com a irmã. Atenção, muita atenção. Tudo o que está acontecendo anuncia que brevemente este homem vai ser eleito. E ele vai se apresentar como se fosse o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. E vai conseguir iludir e enganar muita gente. Irmão, irmã, atenção. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, para não ser iludido, para não ser enganada. Lendo e estudando a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai te esclarecer, te iluminar e te proteger do engano, da mentira. Isso é muito importante. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Peça que o Espírito Santo esteja te dando a interpretação do que está acontecendo, do que está ocorrendo, e como você tem que agir, como você tem que proceder. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Seja isento, seja guardado, seja liberto, seja livre, seja protegido. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, como o Senhor mesmo disse na sua palavra, tempos e acontecimentos que jamais se viu
sobre a face da terra. E a quem vamos recorrer? A não ser à Bíblia, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito da mentira está amarrado e acorrentado, proibido de agir em nossos pensamentos e nossa cabeça. Saiam agora, bato em retirada, espíritos mentirosos, vão embora. Ó Espírito Santo, usando a santa palavra do Deus Altíssimo, continua falando aos nossos corações para que ninguém se perca, para que ninguém sofra, padeça, mas para que todos possam estar guardados embaixo das tuas asas, benditas e divinas, para que todos, como os pintinhos, estejam protegidos pelas asas da galinha. Foi isso que o Senhor falou: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar embaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos. Ó Espírito Santo, continua falando conosco, nos avisando. Então que esta fé faça o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o coxo saltar de gozo, alegria, satisfação, o morto ressuscite. Que o doente saia curado da cama, o enfermo saia sarado do leito, que os ossos se desentortem, que os pulmões sejam purificados, o coração receba força, vigor, e que saia este desânimo, esse desalento, esse desespero, esta agonia, cesse esta insônia, a ansiedade, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, fala com este irmão, com esta irmã, para que ela quebre esses laços, desfaça essas correntes, saia livre desta gaiola, perdoando os que magoaram, perdoando os que prejudicaram, sendo forte para perdoar, assim como o Senhor nos tem perdoado. E que ela livremente, com alegria, entre no reino de Deus agora, pela fé no Senhor Jesus Cristo, e seja rica e poderosamente protegida, mas também muito abençoada. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo e faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará nos abençoando abundantemente. Recebam a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.